Estamos de volta com o nosso curso de matemática. Vamos resolver uma questão do concurso do Banco do Brasil, elaborada pela Fundação Carlos Chagas. É a questão 19 do cargo de escriturário da prova tipo 1. O enunciado é: certo capital foi aplicado por um ano a taxa de juros de 6,59% ao ano. Se no mesmo período a inflação foi de 4,5%, a taxa real de juros ao ano dessa aplicação foi em porcentagem de... Aqui nós temos 5 opções. Em primeiro lugar, vamos à resolução da questão. Olha, vamos fazer aqui uma pequena tabela em que a gente possa ter aqui alguns valores como parâmetros, para que a gente possa raciocinar. Sempre gosto de trabalhar com os valores mesmo em reais, né? Porque facilita a visualização por parte do aluno. Então vamos aqui à resolução prática dessa questão. Consideremos o enunciado. Temos aqui as colunas descrição, capital, taxa anual, juros e montante. A taxa de aplicação, vamos supor que eu tenho um capital de R$100, perfeito? A taxa de juros anual é de 6,59%. Então os juros são calculados como? Eu pego o capital, multiplico pela taxa anual e divido por 100. Coloquei aqui a fórmula do Excel. E o montante ele é igual ao capital inicial mais os juros, né? Fiz também no Excel R$106,59. Já a taxa de inflação no período foi de 4,5%. Então acontece o seguinte: se eu pegasse esse capital de R$100 e aplicasse 6,59%, eu obteria ao final de um ano 106,59%. Mas pessoal, será que isso foi meu ganho real? Não, possivelmente não, porque é o seguinte: houve inflação no período, né? Se houve inflação, na realidade eu não ganhei isso. Eu teria que saber quanto foi a inflação para ver se eu ganhei, se eu perdi ou se eu empatei. A taxa de inflação, vamos supor, o mesmo capital R$100, se eu aplicasse a taxa de inflação de 4,5% que foi dado no problema, os juros seriam calculados pela fórmula no Excel aqui, seria capital vezes a taxa anual dividido por 100, que dá 4,5%. Então o montante total, pela taxa de inflação, seria 100 mais 4,5, que dá 104,50. Então, pessoal, como é que eu sei? É o seguinte: eu apliquei a 6,59, obtive 106,59. A taxa de inflação foi 4,5%, eu obtive 104,50. Então, quanto foi que eu ganhei ou quanto foi que eu perdi ou se eu empatei? Nós pegamos, fazemos o seguinte: o valor final, olha, por isso que eu trabalhei com os valores mesmo, 106,59, menos o valor inicial, que é 104,50, que eu chamei de valor inicial porque é como se esse daqui fosse a inflação real do período. Então, eu vou chamar de valor inicial para efeito de comparação, certo? E aqui o valor final. Valor final. Então eu peguei valor final, né, valor inicial, sobre o valor inicial. Isso vezes 100, perfeito? Quanto é 106,59 menos 104,50? Eu fiz aqui no Excel, deu 209. 209 dividido por 104,50 vezes 100. Isso, pessoal, deu exatamente igual a 2%. Então, na realidade, eu ganhei 2% ao ano. Porque como eu apliquei esse era 106,59, ficou 106,59. E se tivesse inflação seria 104,50, eu ganhei só 2,09. E 2,09 em relação ao valor real, que seria 104,50, porque na realidade a inflação chegou a 104,50, o valor de R$100, eu comparando 106,59 com 104,50, na mesma data focal, vamos chamar aqui de data focal, é como se eu tivesse ganhado só 2,09, que corresponde a 2% do valor inicial, que eu chamei de 104,50. Perfeito? Grato pela atenção, continuemos a assistir, a mandar seus comentários e a avaliar nosso canal.